Fala pessoal, eu sou o professor Evandro Teruel do canal Programação na Veia. Na última aula nós fizemos essa tabelinha aqui e agora eu vou te mostrar como se faz um outro tipo de tabela também complexa, onde você tem aqui uma coluna maior na primeira linha e nas demais linhas um pouco diferente, tá? É uma tabela um pouquinho complexa. Eu vou iniciar aqui o Brackets, que é o editorzinho que eu escolhi, e vou iniciar um novo arquivo e a gente vai fazer então esse trabalhinho, essa tabela, que é uma tabela um pouquinho diferente, esse tipo de tabela aqui. Então, a gente vai iniciar um arquivinho e você sabe que todo arquivo HTML a gente inicia com doctype, indicando que você vai fazer um arquivo na linguagem HTML5, e aí HTML, lang, e aí você indica que você vai usar o idioma português brasileiro, e aí você finaliza aqui com HTML, indicando que você está terminando a página, e dentro do HTML você já sabe que você precisa de uma seção head, que finaliza com /head, e você sabe que essa seção head, você tem abaixo dela a seção body, e que finaliza então com o /body bem embaixo aqui, né? /body aqui em... Opa, cadê? /body. É sempre bom você já ter isso de um outro arquivo, porque todo arquivinho, toda página que você vai fazer, você vai ter essa parte aqui. Então, no lugar de você ficar digitando, é sempre bom você já ter. Vou colocar a tabela complexa, que a gente vai fazer uma tabelinha aqui um pouco mais complexa, /title aqui, para a gente finalizar. Sempre dentro do head, além do title, você vai ter também a tag meta, char7 igual a UTF-8, para que o navegador consiga, UTF-8, para o navegador conseguir acentuar as letras corretamente do teu site, e aí, logicamente, a ligação com o arquivo CSS que você vai usar, link rel, para formatar esse site, tá? Style sheet, type igual, aí você coloca aqui que você vai fazer uma ligação com o arquivo CSS, text/CSS, um arquivinho de nome, e aí você coloca o nome que você quiser para o teu arquivo. Eu vou chamar aqui de formatos.css. Pode dar qualquer nome, o nome que você quiser. Só faltou fechar aspas aqui no Style Sheet. Muito bem, eu vou salvar esse arquivinho, File, Save, né? O Save As, vou salvar aqui numa pastinha que eu vou criar no meu computador. Então vamos lá, deixe-me ver aqui, eu vou criar uma pastinha aqui no meu computador. Crio uma pastinha no computador para salvar esse arquivo, e eu vou chamar esse arquivo de tabela.html. Quando eu salvo já aparece coloridinho, como você pode ver. E aí eu vou salvar um arquivinho CSS também, esse formato CSS. Eu vou clicar em File, New, vou criar um novo arquivo CSS, salvar esse arquivo, File, Save As, salvar na mesma pastinha lá onde eu salvei o HTML, né? Então vamos lá, na mesma pastinha onde eu salvei o HTML, salvar com o nome formatos.css, arquivinho vazio. Então eu tenho meu arquivo tabela, meu arquivo formatos. Para criar essa tabela, você pode observar o seguinte, ela é uma tabela um pouquinho diferente. A primeira linha dessa tabela, ela só tem 2 células. Já as demais linhas da tabela tem 1, 2, 3, 4, 5 células. Ó. Então você tem a primeira linha com 2 células, as demais linhas com 5 células. Isso faz com que eu tenha que, na primeira linha, usar uns recursos diferenciados. Tá? Então tabela, você sabe que você sempre vai usar, sempre sabe que você vai usar table para iniciar a tabela, e lá no final você sempre sabe que você vai usar o /table, como eu mostrei nas aulas anteriores, para finalizar a tabela. Você sabe que para iniciar uma linha é sempre tr, para finalizar uma linha da tabela você usa sempre o /tr. E aqui nesse caso, a primeira linha aqui da tabela, ela vai ser, no caso, o meu cabeçalho da tabela, e aí a gente usa normalmente o th, né? E aí a gente usa o que? /th, não é isso? /th. E aí você usa para
para cada opção aqui para a próxima célula você usa o TH, e aí você usa o /TH aqui no final também, não é? Porque é esses valores são a legenda, né, das colunas aqui, né, das colunas. A primeira linha da tabela normalmente você usa TH. Mas aqui vai ter uma diferença, né? Essa primeira aqui, ó, onde eu tenho o primeiro semestre, essa célula, ela está sobre quantas colunas? Primeiro semestre está sobre 1, 2, 3, 4 colunas. Então, na hora que eu for criar esse TH aqui, eu vou ter de criar esse TH colocando colspan igual a 4. Por quê? Porque esse TH, onde tem primeiro semestre, é uma célula que está sobre 4 colunas. Então eu vou ter de usar o colspan igual a 4 na hora de criar esse cara aqui. Então vamos fazer, é melhor a gente fazer para ver como vai ficar. Então vamos fazer essa primeira linha aqui. Então para fazer, primeiro, dentro do body, eu vou criar uma tabela. Então para criar uma tabela, você sabe que eu uso a tag table, né? Tag table, /table, então acabei de criar uma tabela. Aí eu vou ter de criar aquela primeira linha ali. Aquela primeira linha, você sabe que toda linha da tabela eu uso tr, e o tr finaliza com /tr. E aí, aquela primeira linha da tabela, você sabe que ela tem, se você observar, a primeira linha da tabela, ela tem duas colunas, uma com primeiro semestre e outra com resultado. E eu estou usando TH para fazer primeiro semestre, TH para fazer resultado. Então vamos lá, eu uso TH para fazer aqui primeiro, então vou colocar aqui primeiro semestre e uso outro TH, né? Outro TH aqui para escrever então resultado, né? Então acabei de, olha, veja, usei um TR, né, para iniciar a linha, um TR para finalizar a linha, e dentro do TR eu usei 2 THs para fazer primeiro semestre e resultado. Só que o primeiro TH, onde está primeiro semestre, eu tenho de indicar que esse primeiro semestre vai ficar sobre 1, 2, 3, 4 colunas. Então, nesse TH aqui, eu coloco colspan igual a 4, tá? Isso é importante, porque eu estou dizendo que esse TH vai ficar sobre 4 colunas, né? Então, essa é uma indicação de que esse cara, esse primeiro semestre, vai estar sobre 1, 2, 3, 4 colunas. Agora, eu posso fazer a próxima linha. Então, a próxima linha eu vou pegar aqui, vou fazer um outro TR, e aí eu vou colocar aluno, AV1, AV2, AV3, média, e vou fechar ali no final com o TR, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui, então, um outro TR, e aí eu vou fechar o TR, e aí eu vou colocar vários TDs nesse TR. Quantos TDs são nesse TR? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 colunas nessa linha, né? Então, o que eu vou fazer? Dentro desse TR aqui, eu vou abrir, então, TD. São 5 TDs. O primeiro deles é aluno, que eu vou colocar. O segundo TD, né? O segundo TD. No segundo TD, eu vou colocar... Vamos ver, eu vou colocar AV1 no terceiro TD. Depois eu organizo, né? No terceiro TD eu vou colocar AV2. No quarto TD eu vou colocar AV3. No quinto TD. No quinto TD eu vou colocar média. AV1, AV2, AV3 e média. É isso daí que eu vou colocar em todos esses carinhas, né? Bom, eu posso organizar isso daqui, né? Deixar tudo certinho. Então veja, agora eu criei uma linha e essa linha eu criei com TR/TR. Dentro dessa linha eu tenho um TD para aluno, um TD para AV1, AV2, AV3, média, e aqui eu tenho outro TR. E agora eu vou fazer a linha do Pedro aqui, ó. Também tem o Pedro 5, 6, 9 e 6,5. Tem 1, 2, 3, 4, 5 TDs. Então eu pego isso daqui, é melhor eu copiar esta linha toda, né, que eu já criei, colar aqui embaixo e apenas alterar. Então aqui vai ser o Pedro.
Os valores da V1, da V2 e da V3 são 5, 6 e 9. Então aqui vai ser 5, aqui vai ser 6, aqui vai ser 9 e aqui vai ser 6.6,6. Acabei de fazer a linha do Pedro, agora eu tenho que fazer a linha da Ana, né? Então eu pego, copio novamente, né? É melhor copiar esse daqui do Pedro e colar, que a linha do Pedro tá pronta. Eu vou copiar e colar e fazer a linha da Ana. E a Ana 7, 7, 5 e 6,3. Então a Ana, né? Ela tem as notas 7, 7, 7, 7, 5 e 6,3, né? Acabei de fazer a linha da Ana e tem o Paulo, né? Que é a última linha. Então o que que eu faço? Copio, colo mais uma vez, mais uma pessoa, né? Mais uma linha e eu tenho o que? 8, 9, 7, 8, então eu tenho o Paulo. Uma vez que eu construí uma linha, como as outras linhas são iguais, eu posso colar 8, 9, 8, 9, 7 e aqui o valor é 8.6 no final. Então o que que você notou aqui de diferente? O diferente é que apenas o primeiro TR, a primeira linha eu tenho duas células só. Eu tenho essa daqui com o primeiro semestre e com resultado. Então como eu tenho duas células na primeira linha, ó, TR/TR, e a primeira célula está sobre 1, 2, 3, 4 colunas, então a primeira célula aqui do TH eu tenho de colocar esse cospan igual a 4. Tá? Essa é a grande diferença. Vou salvar esse arquivo, Save All, e aí eu vou executar esse arquivinho lá na minha pastinha e vamos ver o resultado. Você vai perceber que já está aqui o conteúdo, não dá para a gente visualizar ainda, né, as linhas. A gente vai colocar agora no CSS as bordas. Como que a gente faz para formatar? Você viu nas aulas anteriores, eu vou ter de ir lá nesse arquivo CSS e vou ter de colocar bordas nesses TDs aqui, né? Nesses TDs e também no TH, né? Colocar as bordas para a gente visualizar, colocar, centralizar o table, né? Tudo no formato CSS, que é o arquivinho que eu criei aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, para centralizar, vamos centralizar a tabela. Então eu coloco o asterisco ali e aí eu utilizo, como você viu em muitos arquivos aqui, o margem. E aí eu vou colocar 20px e alto. O que significa isso? Significa que vai ter 20 pixels de margem acima da tabela. Eu não quero que fique grudado lá em cima da tabela. E centralizado, automático à esquerda e à direita, ele vai centralizar a tabela. Esse asterisco é tudo. Então, na verdade, como eu tenho só a tabela na página, ele vai centralizar a tabela. Então, esse asterisco significa centralize tudo que está na página. E na página só tem a tabela, então ele vai centralizar a tabela, tá? E já a tabela, o que eu quero fazer? Na tabela eu quero que ela tenha a largura, WIDTH, a largura da tabela, né? Na tela, a largura, eu vou colocar de 500 pixels de largura, tá? Então, largura da tabela, 500 pixels eu acho que é uma largura suficientemente boa, né? Então, eu vou deixar a tabela com 500 pixels de largura. E agora, para os THs e os TDs, eu vou querer colocar uma borda, então. Eu vou colocar uma borda, e aí eu vou colocar uma borda sólida, um solid aqui. Vou colocar uma cor cinza C0, 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 de 1 pixel, uma borda bem discreta, né? E vou colocar também um espaço interno, um padding. O que é o padding? É um espaço dentro das células para o conteúdo, para aquilo que ficar escrito na célula não ficar grudado nas linhas da borda, tá? Então vou colocar de 15px, esse espaço interno eu acho que é suficiente. Vamos ver o resultado disso, eu salvo, vou lá e atualizo, então eu tenho esse resultado. Você pode perceber que lá em cima, como eu coloquei lá o cospan igual a 4, essa célula aqui do primeiro semestre, ela ficou acima de 4 colunas, como você pode visualizar ali, tá bom? E aí, por exemplo, nessa primeira linha, ó, tá vendo essa linha do aluno, AV1, AV2, AV3 e média? Eu poderia vir aqui, ó,
né, pegar essa linha aqui do AV1, aluno AV1, AV2, AV3 e média, colocar um nome de classe para esse TD aqui, ó, ou ID, tanto faz, né? Você pode dar um nome para esse cara para você configurar. Então, por exemplo, isso daqui eu posso colocar como legenda, né? Então, essa linha aqui desse TR eu dei o nome de legenda. E aí eu salvo aqui. Vou lá no CSS, peço para ele configurar o TR chamado com o nome de classe legenda. E esse TR chamado legenda, eu posso colocar aqui então o que? Uma cor de fundo nele, né? Um background color nele, um cinza bem clarinho, algo como ED, e posso colocar também uma cor, um font weight para a letra ficar mais escura, colocar um bold para a letra e de repente mudar o tipo de letra, né, dessa linha para Arial, por exemplo, é uma opção, tá? Só vai aplicar naquele cara. E aí é importante você saber o seguinte, vamos lá, olha, só aplicou para essa linha aqui, ó, porque eu coloquei nessa linha o nome de legenda. É importante você saber que, veja, aqui no TR eu dei um nome de classe de legenda, mas eu poderia ter dado um ID, né? ID legenda. Qual a diferença? Ora, se eu uso ID, eu não posso ter outro nome legenda na página. Então, se eu colocar ID legenda, eu não posso usar legenda em nenhum outro TD, nenhum outro elemento da página, tá? Se eu usar ID, se eu usar aqui TR ID igual a legenda, na hora de formatar, eu não vou colocar ponto aqui. Eu vou colocar jogo da velha ou cerquilha, vai ficar TR jogo da velha legenda. Então veja bem, ó, TR jogo da velha legenda para eu formatar, não muda, o resultado é o mesmo. Então se eu uso para o elemento um nome de ID, na hora de formatar, eu uso aqui para o elemento TR jogo da velha e o nome do ID, certo? Bom, agora se eu uso class aqui, a diferença é a seguinte, se eu uso TR ID, TR class, então aqui eu vou usar o ponto, tá? Então TR aqui no CSS, tr.legenda, se eu usei o class aqui no HTML. A diferença, na verdade, é que se eu usei o class legenda aqui, eu posso pegar aqui e aplicar esse class legenda em outro TR. Então eu posso ter esse TR com class legenda e esse TR com class legenda também. E aí, na hora de aplicar, ele vai aplicar em mais que um, tá vendo? Ele aplicou nos dois, ok? Então, quando eu uso class, eu posso repetir o elemento. Eu posso ter vários elementos com o mesmo class na página. Agora, se eu usasse ID, isso não poderia acontecer. É proibido eu ter mais que um elemento na página com o mesmo valor de ID. Então, se eu usei um elemento com ID legenda, o outro elemento não poderia ter ID legenda, poderia ter ID qualquer outra coisa, menos legenda, tá? Então, o ID é um identificador único para o elemento, não pode se repetir. Já o class pode se repetir, tá? Mas nesse caso, como eu estava aplicando a configuração só em um carinha, só em um elemento, tanto faz você usar o class ou ID nesse caso, tá bom? Eu prefiro sempre usar o class, é mais fácil de você trabalhar e você pode usar tanto num elemento só quanto em mais de um elemento, tá? Então, e você formata com ponto aqui, tá bom? Então a gente tem esse resultado que você acabou de visualizar aqui na tela. Essa é a sua tabela, a tabela que a gente colocou, tá? Não vou aplicar as configurações que a gente aplicou nas anteriores, porque você já viu nas tabelas anteriores e o nosso objetivo nesse exemplo é só trabalhar esse valor do colspan. Colspan você usa então quando você tem uma célula que ela vai usar a largura de várias linhas, de várias colunas. Na verdade, você tem uma célula que está usando a largura aqui no caso de 4 colunas. Tá bom? Espero que você tenha entendido, gostado. Deixe aí seu comentário, deixe seu like e acompanhe o canal que eu sempre vou mostrar novas formas de desenvolver páginas aí
de internet. Abraço e até o próximo vídeo.